quadra, de Antônio Jacinto. Que dos céus as estrelas desçam esculpidas em mármore e se abatam em mim, natureza pétrea e existente, e do chão abafado e maldito, onde não desponta árvore, crescerá num volume duro o meu canto humano e quente. O Lusofonias é um recital de poesia em língua portuguesa, que surge como um descobrimento da língua, da palavra e do desejo de navegar desde Portugal até o Brasil, passando por alguns países africanos da lusofonia. Nessa trajetória, percorremos o mar e a saudade, embalados por vozes, sons e ritmos. Sim, a língua portuguesa cruzou mares e foi adoçada pelas águas dos nossos rios. Quando recito, me dou ao espectador como um livro que se abre ao leitor. Acredito que antes de serem impressas nos livros, as palavras são grafias da beleza dentro de nós. Minha cidade é rio e céu azul, um pergaminho de amor no coração. Foi aqui que tudo começou. Eu devia ter próximo de 14 anos, estava no ensino médio, e havia uma professora, a Vera Mônica, que me incentivava muito a ampliar a leitura. Eu estudava no Liceu de Iguatu e lembro que a primeira obra que ela me indicou foi um livro da coleção Para Gostar de Ler. Passei a frequentar bastante a biblioteca municipal. De poesia, a primeira obra que me recordo de ler aqui desse acervo foi Sentimento do Mundo, do Drummond. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. O Lusofonias, enquanto recital, ele surge lá em 2015. Eu tinha retornado de Portugal, tinha passado uns 2 anos, e logo que eu cheguei a Portugal, eu fui a uma biblioteca, porque eu queria trabalhar cultura e história indígena, que era uma coisa que eu pesquisava na época. Nessa biblioteca de Orique, a cidade que eu vivia, que era uma cidade fronteira com o Algarve, era a última cidadezinha ali da região do Alentejo. E falei com a Cristina, diretora da biblioteca, e a professora Lúcia, que era a pedagoga, e elas adoraram a ideia e a gente montou um projeto de 4 semanas para trabalhar com as crianças. Na primeira semana, as crianças vieram da escola, foram até a biblioteca e a professora foi me apresentar. E ela fez todo um suspense para dizer de onde eu vinha, que vinha de longe, e as crianças tentando adivinhar. E ela disse, olha, quando ela falar, vocês vão saber, porque ela fala brasileiro.
Quando ela falou isso, eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu nunca tinha ouvido essa expressão de que eu falava que eu tinha uma língua que era diferente, que não era o português. Convivendo com cabo-verdianos, moçambicanos, angolanos, todo mundo conversava e nunca tinha me vindo a ideia de que a gente não falasse a mesma língua. E nesse dia descobri que eu falava, para os portugueses, eu falava brasileiro. Eu acho que foi aí que eu plantei a sementinha dessa pesquisa, né, de pesquisar na lusofonia essa diferença dos sons, das palavras, alinhando com uma coisa que eu amo muito, que é a poesia. Que falta nesta cidade, verdade, que mais possua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha, o tempo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem apôs nesse só próximo negócio? Quem causa tal perdição, ambição? E a maior dessa loucura, usura, notável desventura de um povo nesse sandeu, que não sabe que perdeu negócio, ambição, usura. Entre Iguatu e Portugal, minha escola para recitar foi a Baía de São Salvador. No Pelourinho, quando eu me vi na roda, em pleno fervor do carnaval, circuito tradicional batatinha, com fanfarras e afins, e a poesia invadindo o coração das pessoas e elas interagindo, eu falei, nossa, que experiência reveladora. Pensei, meu Deus, a poesia cabe no carnaval. Fui percebendo e aprendendo que a poesia podia estar em todos os espaços e se transfigurar. Poder observar e partilhar com poetas e poetisas da Bahia a arte de ler o lírico me deu bases muito importantes para encontrar o meu jeito de dizer poesia. Meu jeito certamente revela os ensinamentos de Giane Sanches e Douglas de Almeida, grandes amigos que me deram a honra de compor os trabalhos Flores de Flor Bela, Para Acabar com o Julgamento de Deus, Viva a Poesia Viva e tantos outros que me enchem de gratidão e saudade. A poesia cabe no carnaval? Cabe em qualquer lugar, seja nos blocos afros ou em cima dos trios elétricos no carnaval da Bahia, ou ainda nas praças, avenidas e ruas. O importante é chegar de forma leve ou irreverente e dizer com o corpo e a voz, sussurrando, chamando ou vociferando, acordando o povo para viver a poesia viva.
pelo som da marimba e do piano. Ritmo de batuque enxertado sobre as valsas de outra mocidade. Harmonia de xingue e lamentos sobre o bárbaro matraquear da máquina de escrever. Grito aflito no vácuo, debatendo-se para encontrar vibração de matéria e a aspiração dos homens. Mas não escreverei o poema. A maneira de falar torna a língua, não é? Dá uma característica diferente à própria língua. O Brasil também, o que eu sinto é isso, é a maneira como o Brasil fala a língua portuguesa mais docemente, não é? É essa diferença que eu sinto em relação ao Brasil. Nós, em Moçambique, falamos um português que não é um português só de uma região, é de várias regiões, porque no Sul fala-se um português de uma maneira também diferente da maneira como se fala no Norte, influenciada pelos dialetos locais, pelas línguas locais. É sobretudo isso que faz com que a língua portuguesa vai ganhando outras cores, não é? Então, é mais ou menos isso que eu sinto em relação às diferenças da língua portuguesa nesses locais, vários locais. Atravessando a madrugada dos poemas. Desde o Minho ao Algarve, eu vou pelos caminhos. E vêm homens perguntar e eu perguntar. Perguntam pela chuva, que já tarda. Perguntam pelos filhos que foram à guerra. Perguntam pelo sol, perguntam pela vida. E vêm homens espantados às janelas, ouvir o meu recado, ouvir minha canção. Porque eu trago notícias de todos os filhos. Eu trago a chuva, e o sol, e a promessa dos primos, e um cesto carregado de lindima. Eu trago a vida na minha bicicleta de recados, atravessando a madrugada. Eu sou simples, sou composto, oculto, indeterminado, participio, eu sou jurídico, sou formado, adjetivo, predicado, eu sou sujeito e ainda trago no peito este país com muito amor e ó. Eu gostaria de falar com o presidente para cuidar melhor da gente que vive neste país, gramática dividida, tem gente que falar o rap, pensando que é feliz. A mesma força que a lua tem sobre as águas do mar, tem nas ondas de minha alma o teu luminoso olhar. Quando estás longe, o meu peito é um deserto de areia. Quando me fitas, afogas minha alma em maré cheia. Olha, falar sobre poesia é um tema que eu gosto muito. E essa necessidade de ler poesia, de estar com a poesia, eu vejo como uma necessidade de nos livrar da mediocridade. A poesia nos faz isso, nos afasta das coisas medianas. E ela nos leva para um estado poético. A poesia nos leva para um outro estado, que é o da poesia. E nos coloca nessa outra dimensão, do sensível, de lidar com o sensível. Então, por que ela é necessária? Porque nós precisamos da outra parte de nós, que a gente perde no cotidiano, perde com a nossa rotina. E aí a poesia nos traz de volta, para dentro. Então, essa experiência com a poesia é uma experiência dos sentidos, de você conviver com os sentidos, de você conviver com a sensibilidade, com os sentimentos. A poesia ela é uma testemunha dos nossos sentidos. Tem um escritor chamado Otávio Paz que ele fala isso, né? Que a poesia é testemunha dos sentidos. Ela, quando a gente lê um poema, não lê com os olhos
materiais, mas com os olhos do espírito. E eu acho isso assim muito grandioso, porque nos coloca diante dessa coisa que nos comove, nos movimenta para uma outra vida que é possível e que nos agrada. Aí, ainda nesse sentido de ler poesia, porque que nós precisamos ler poesia para nos tirar dessa mediocridade, para nos aliviar o tédio, né, das ansiedades, de nos possibilitar outra visão de mundo. Eu me recordo de um texto do Alfredo Bose, que se intitula Por que é necessário ler poesia? Alguma coisa assim, que está num livro dele chamado Literatura e História, que foi editado pela editora, acho que é 34. E ele fala assim: eu nunca achava que era necessário dizer por que a gente precisa ler poesia. Aí ele responde, né, por que é importante, necessário ainda ler poesia, porque é justamente esse movimento que a poesia nos dá, que ela nos devolve, e esse envolvimento com a linguagem, que não é a linguagem, é a linguagem do cotidiano, mas ao mesmo tempo não é, porque ela foge uma rota, que não é a rota da ordem, mas é a rota da desordem, né? Quando ela lida com um aspecto do extraordinário, do sensível, né? Do dizível, do que você consegue ver e sentir. Então, isso é necessário para nós. Nós não podemos perder. Se já temos uma experiência de leitura com poesia, não podemos perder. E quem ainda não tem, é preciso ter, para sentir a poesia em toda parte, como diz o poeta, né, Patativa do Assaré. Para toda parte que eu olho, eu vejo um verso se bulir. Então, é uma poesia do olhar. Você precisa ver onde é que ela está. E me recordo também do versinho do Ferreira Goulart, quando ele diz: onde está a poesia? Indagam, né? Indagam por toda parte. A poesia foi à esquina comprar jornal. Então, vê que a poesia, ela está em todo lugar. Então, você precisa ter esse tempo para perceber onde é que ela está. Está aqui nessa conversa, está na luz do dia, está no andar das pessoas, está onde? Em toda parte. Então, ela está no nosso cotidiano. Agora, é preciso que a gente sinta essa poesia, né? Ondas do mar divino, se vistes, meu amigo, e ai Deus te verá cedo, se vistes, meu amado, o porquê gran cuidado, e ai Deus se verá cedo, se vistes, meu amigo, o porquê eu suspiro, e ai Deus se verá cedo, se vistes, meu amado, o porquê gran cuidado, e ai Deus se verá cedo. Quando o professor, ensaísta e crítico literário Hernani Antônio Cidade, quando ele fala: podemos assim afirmar que no princípio era a emoção simples
e a emoção fez-se expressão rítmica que se repetia para reavivar. Ele fala dessa escrita do poema, do texto lírico. Ele se refere à lenda hindu Ramayana, escrita por Valmiki. Segundo a narrativa, teria o poeta se compadecido pelos gritos de dor de um airão que teve a companheira morta por um caçador. E nesse momento, ele fica movido por profundo sentimento e fala palavras de revolta por aquela morte, cheias de ritmo, de melodia. E essas palavras foram ouvidas pelo próprio Brahma. E Brahma teria afirmado que a poesia, que as palavras, teriam vindo com a função de contar a história de Rama, um Deus completamente puro. Talvez a poesia, o poema, as palavras sejam assim, surjam do sentimento e da necessidade. Disse Mário de Andrade, numa das cartas que escreveu a Manuel Bandeira: se escrevo, é primeiro porque amo os homens. Tudo vem disso para mim. Amo, e por isso é que sinto essa vontade de escrever. Me importo com os casos dos homens. Me importo com os problemas deles e necessidades. Depois, escrevo por necessidade pessoal. Tenho vontade de escrever e escrevo. Isto é por causa dos versos. Mas, mesmo isto, psicologicamente, pode ser reduzido a um fenômeno de amor. Porque ninguém escreve para si mesmo, a não ser um monstro de orgulho. A gente escreve para ser amado, para atrair, encantar.